Senadores e especialistas concordam. O país carece de uma política uniforme para o combate ao crack e outras drogas. Faltam recursos, capacitação e o envolvimento de toda a sociedade. É justo falar em drogas lícitas? Confira. Nós não podemos nos descolar de uma coisa. Tem as drogas ilegais e tem as drogas legais. Normalmente é na festinha que tem a cerveja, a pinga, o gin, o rum, a cuba, que, não é, que começa ali a se oferecer também outras drogas. É científico isso. No mínimo, 80% em cada uma das unidades de tratamento, seja ela pública, seja ela privada, quando se examina ao que está dependente. Como ele começou do cigarro, começou do álcool, começou de outras drogas. Então, a gente fechar os olhos para isso é não ir no problema da forma correta. O crack, na verdade, não é uma novidade, o colega já salientou, nada mais é do que cocaína, né? A iniciação, sempre salientando, segue sendo rigorosamente a partir das drogas lícitas, dentro de casa e tipicamente sob a anuência de papai e mamãe. Sejam papai e mamãe muito organizados ou pouco organizados, sejam colegas, quem sabe companheiros de profissão de cada um de nós. Nós adultos, tipicamente, somos negligentes, somos condescendentes com o uso de substâncias lícitas, grande porta de entrada para todas as substâncias, crack incluído, para nossos jovens. E nós seguimos mantendo essa atitude, realmente, do Rio Grande do Sul, quem sabe, ao Acre, né, extremamente licenciosa, parece que até ingenuamente licenciosa, né, graças, obviamente, à pressão da cultura em que essas substâncias, especialmente o álcool, são tidas como questões relevantes do ponto de vista cultural para a integração social, embora elas possam propiciar realmente essa grande avenida de ingresso no uso de substâncias. Nós não estamos tratando das drogas, não podemos tratar as drogas distante de uma noção de mercado. Nós estamos tratando a droga numa sociedade capitalista, onde existe uma economia paralela à economia formal, que é a economia das drogas, entre outras economias paralelas. E que também é mercado. Crack é dinheiro, crack envolve mercado e, principalmente, o mais importante é que o comércio do crack, ele contamina as estruturas da sociedade. A corrupção é muito grande. A presença das instituições e de agentes das instituições públicas lucrando com o crack, seja em que nível for, é importantíssimo de ser avaliado. Questão que envolve a falência de um sistema consumista, onde o vazio existencial vai sendo preenchido não através de alimentos consistentes, alimentos mais profundos, vamos dizer assim, mas através do consumo exagerado de tudo. Se nós fizermos a conta, entre os dependentes químicos de tabaco, de álcool, de remédio para dormir, de remédio para emagrecer, de solventes voláteis, tipo cola de sapateira, etc., etc., de sexo, de consumismo de compras, nós vamos ver que a humanidade hoje é uma humanidade completamente anestesiada por algum tipo de informática agora, viu? Informática, né? Quer dizer, a tendência, por isso que eu falei, todos nós somos pré-dependentes químicos por natureza. Vários países adotaram medidas. Ampliar a idade mínima para a venda de cigarros e bebidas. Por quê? Porque é exatamente antes dos 21 anos que se dá a maior parte das dependências. O Brasil tem coragem de fazer isso? Ampliar impostos da droga legal para financiar todo o sistema, já que a outra é ilegal. Ou seja, o que os outros países fizeram, aumenta, não é, os impostos de bebidas importadas e nacionais, e com base nisso você reduz consumo, é o primeiro impacto que tem com o aumento do preço, e do outro você gera fonte de financiamento. Nós vamos ter coragem de fazer isso? Exigir licença especial para o comércio que vende bebida e álcool. É um tipo de política pública que países adotaram. Nós vamos ter coragem de adotar um sistema como esse? Então, estou citando aqui exemplo de políticas públicas já conhecidas, testadas, algumas que não deram certo, outras que deram certo. Ficou bastante claro aqui que a ausência de políticas públicas acarreta, né, e viabiliza
e favorece a busca de outras alternativas. E que não só estas áreas que estão mencionadas, né, segurança, justiça, saúde, assistência e educação, mas é preciso um conjunto de outras possibilidades e de outras oportunidades, de esporte, de cultura, de lazer, de desenvolvimento de potencialidades, de inclusão no mundo do trabalho, né? E este conjunto de políticas públicas precisa realmente definir uma rede em parceria com a sociedade, porque só os nossos serviços são absolutamente insuficientes, né? Embora tenhamos uma proposta de cobertura, mas, de qualquer forma, eles são insuficientes. O que a gente observa na experiência do dia a dia é que a gente procura lugar para internar, procura uma rede, uma existência de uma rede para o atendimento desses usuários, que muito parecem com usuários de outras substâncias, porque o crack é uma substância que dá dependência, como o álcool, como a nicotina, e essa rede não existe. Não basta despejar dinheiro na área da dependência química, porque isso não vai resolver. Mas sem um dinheiro garantido, sem fontes de financiamento continuadas, a gente entende que fica esse sobe e desce. Se o governo é um governo mais sensível, ele investe, se o governo é menos sensível, ele não investe. Então, essas fontes de financiamento são orçamentos estaduais, emendas parlamentares, mas termino minha fala aqui fazendo a sugestão, que já discuti com o senador Wellington Dias, que é de estimular a criação de uma contribuição social a ser cobrada no valor de rótulo de bebidas e de tabaco, de 1% do valor de rótulo, para capitalizar o atual FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas. Embora o plano do Senad seja realmente um plano que não se pode colocar nenhum óbice, o seu custeio é insuficiente, porque o proposto no orçamento, 400 milhões para 27 estados, que se transformaram em 90 milhões autorizados e que se transformaram em 5 milhões gastos. Isso chama atenção. Ao doutor Aloysio, eu queria... O senhor mencionou aqui a questão da Senad, que foi para o Ministério da Justiça. É o lugar adequado para estar esta secretaria nesse lugar? Ou ela tem mais a ver com saúde do que propriamente com segurança pública e repressão? Eu entendo que o Ministério da Justiça é não só um Ministério da Justiça que pune, mas da Justiça Social. Foi o que eu disse, quando nós estávamos, quando a Senad foi para o gabinete da Presidência da República, nós imaginamos que tínhamos nos dado muito bem, que nós estávamos diretamente, eu brinquei de falar que não estávamos na cozinha. Depois vimos que a cozinha era muito pequena, que a gente não cabia nela. Então, a dificuldade de se falar com o Presidente da República é muito maior do que se falar com o Ministro. Então, realmente, assim, eu entendo que se for para o Ministério da Saúde ou do Desenvolvimento Social, você vai ter uma pulverização. Nós temos que ter conhecimento, de fato, da região e não descer leis, né, e técnicas, tecnocratas, goela abaixo para o Brasil todo sem conhecer as regiões. A droga, o traficante conhece as regiões. E o Brasil não. O ponto alto dessa comissão é que a gente tenha as condições de ter um esboço de proposta a ser apresentado numa conferência que possa, a partir daí, ser um parâmetro para o Brasil. Um parâmetro para o Brasil, para o sistema, para a rede, e voltado para tudo. Para a prevenção, como ponto principal, voltado para o tratamento, voltado para a reinserção social e para nortear as políticas públicas. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.